Olá, seja muito bem-vinda à nossa cobertura das 100 mais inovadoras em TI. Eu sou a Bela Winkler, repórter aqui do IT Fórum, e a gente está com uma nova convidada que também faz parte das 100 mais. Por favor, se quiser se apresentar. Eu sou a Lúcia Almeida, sou CIO e conselheira de tecnologia e transformação digital. E estou aqui muito feliz em participar mais uma vez das 100 mais inovadoras do IT Fórum. Perfeito. Lúcia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Parabéns aí por ter chegado aí na 100 mais. Conta um pouco para nós como é que foi o desenvolvimento do case, né, da plataforma de vocês ali na Veste. Como é que foi para desenvolver toda essa nova experiência do cliente? Esse projeto ele foi muito importante, foi desenvolvido no ano passado. O objetivo é ter uma jornada mais fluida dentro da loja física. E respondendo também uma estratégia da empresa, uma estratégia do comitê de digital, onde uma das principais OKRs era ter não só essa jornada mais fluida, mas uma agilidade, uma rapidez dentro da loja, né? E o projeto surgiu também por várias dificuldades tecnológicas, né? Muitos sistemas legados, em especial o PDV, quase 2 décadas de existência, então com problemas estruturantes de integração, problemas clássicos. Uma inovação realmente, né, em todos os aspectos. E no mercado não tem nada mais novo ou inovador que pudesse nos ajudar rapidamente. E apesar de todos os esforços para melhorar a solução, a gente não conseguia evoluir muito. Recentemente, né, o ano anterior, a gente já tinha implementado o VTEX em substituição aos antigos e-commerce. E foi muito bom, porque deu um nível de performance, organização, de resultado muito melhor porque as plataformas anteriores também. A mais antiga, as mesmas questões estruturantes, de segurança, de LGPD, e a que tinha sido mais recente, problema de implementação. E aí o ambiente não segurava, tinha problema de performance. Rapidamente tomamos uma decisão e implementamos o VTEX, virando uma marca por vez. E essa situação foi muito assertiva. Só que a gente precisa resolver também a experiência em loja física. Então, a gente bolou uma solução que é da Igloo, uma startup, onde a gente faz toda uma integração desse mundo físico com o digital. Através de um celular, tem um aplicativo, que a gente não precisa nem de Wi-Fi. Eu fico falando, não precisa nem de Wi-Fi, porque no ranking de reclamação de tecnologia, ele está lá muito presente, né? Wi-Fi de loja. Então, a partir de 4G, 5G, né? E você, ao entrar na loja, já conseguimos te identificar. Todos os seus dados estão ali no aplicativo do vendedor. Você também tem o seu aplicativo. A gente está falando no atendimento, no acolhimento. E a partir disso, eu também tenho todo o seu histórico de compras, independente de onde você comprou. E vou fazendo esse acompanhamento. Você escolhe as peças, eu ofereço peças, você vai experimentando e eu vou fazendo um carrinho digital dentro dessa loja física e rastreando tudo. Está tudo sendo organizado de forma que eu sei o histórico completo do seu comportamento. Lembrando que, na maioria dos varejos, tudo acontece, aquela confusão toda, e você só sabe o que fechou na hora do pagamento. E ali eu estou sabendo todas as peças que você está experimentando, que você gostou, que você não gostou, fazendo outras sugestões, também baseado no histórico que você tinha, e principalmente olhando seu carrinho abandonado. Ah, que bacana. Dentro do mundo digital, né? Entrou lá no site, comprou, outras peças existiam no caminho, eu puxo para esse aplicativo e eu ofereço também. Permite uma personalização muito maior. Que não tinha solução até então com esse tipo de integração. Quando você descarta uma roupa, saiu do carrinho, o dado está lá. Se foi para o pagamento, qualquer motivo desistiu de levar, meu dado está lá. E você pode escolher qualquer forma de pagamento. A gente já está preparado e seguro. Você pode sair com a roupa na hora, com a sacolinha, pode receber em casa, pode receber agendado, pode vir de uma outra loja, pode vir do CD. Então, assim, não se preocupa. Você tem várias formas e você sabe exatamente como cada uma vai chegar, quando vai chegar. E se você quiser receber o pacote completo, você também consegue organizar. E aí você é visto agora como efetivamente um cliente único no mundo físico e no mundo digital. Essa base de dados é muito rica para você fazer ativos, né? Você chegou em casa, poxa, devia ter trazido aquela peça, gostei tanto, não sei por que fui fazer essa burrice, como que eu faço para comprar? Entra no site, a peça está lá no carrinho.
Ou você tá quietinha ali, eu faço um ativo. Sabe aquela peça que você gostou bastante? Eu consigo um desconto especial para você. E aí você consegue fazer a conversão daquela peça e outras que também fazem sentido, que combinam, né? Então, além dessa experiência mais fluida, que não existia realmente, a gente tem essa gama de informação que nos ajuda no comportamento do cliente e entender também o comportamento do mercado, entender a margem de contribuição das peças. Tem produtos que saem muito facilmente, então você consegue rapidamente administrar os preços de cada peça em cada loja, né? E vice-versa, né? Não está saindo, precisa fazer promoções, você consegue administrar rapidamente. E associada à Iglu, a gente também fez a experimentação de uma solução chamada Sinatra, que começando ali na parte do e-commerce, monitora não só problemas técnicos, mas problemas até operacionais, que são os mais relevantes. Sob uma política comercial, de um desconto alto, mas eu não coloquei limite, né? Valor mínimo de compra, eu já faço um alerta e a operação acerta. Eu gerei um cupom equivocadamente e estava fazendo uma venda com prejuízo financeiro, ele já alerta ou mesmo trava, porque a gente consegue colocar algumas regras. Então, ele é muito baseado em inteligência artificial, não só nos ajuda. Mais uma vez, uma peça que está vendendo bastante, uma região do país, consigo melhorar a margem de contribuição. A outra que não está girando, eu consigo fazer essa contribuição, mexer na margem de contribuição. Então, esse equilíbrio através de inteligência artificial. E aí, o oceano de oportunidades. Quando a gente fala de dados, a gente consegue realmente colocar várias novas visões de estratégia de negócio nunca antes vistas. E isso é muito interessante porque partindo do princípio que antes você não tinha nenhum dado, às vezes a operação não consegue enxergar o potencial. E outra coisa que foi muito legal, as pessoas, né? Como a gente chamou representantes de várias marcas, de loja, de todas as áreas de negócio, mas principalmente marcas, eles se apropriaram tanto, eles se apaixonaram tanto pela solução, que eram os maiores defensores. Eu quero isso para ontem, quando que vem para minha loja? E quando a gente fez a prova de conceito, ao vivo a cores, na loja, né, a gente quebrou um grande paradigma. Até então, toda mudança de tecnologia, de aplicativo, a gente investe em documentação, em treinamento, reciclagem. Ali, a gente entregou o aplicativo e ele saiu usando. Simplesmente tão intuitivo que saiu fazendo todas as operações e saiu vendendo aquela ideia. Isso aqui é maravilhoso, como eu vivo sem isso. Se vendeu sozinha. Se vende sozinha. E isso foi um grande gol, né? Acho que a satisfação de quem inova é isso. Fazer uma solução que não é da tecnologia, a solução realmente é de quem usa. Uhum. Com certeza. E dá para ver, para quem trabalha com o público, né, de alguma forma, quanto mais fácil for a experiência do cliente, mais fluida, mais a gente consegue, enfim, realmente fazer a venda ali, né? Então isso é essencial. E aí, assim, o projeto, ele envolveu várias camadas, né? Porque tem tanto a parte digital, quanto quem tá na loja, quem tá ali falando diretamente com o cliente ou o cliente. Como é que foi, assim, os maiores desafios que vocês enfrentaram na hora de desenvolver, de implementar? Teve que fazer algum tipo de treinamento, assim, mesmo que não seja com os clientes de vocês, né? Mas às vezes dentro da loja, como é que foi isso? A gente teve alguns desafios que são comuns. E, embora sejam comuns, eles são difíceis administrar no momento da mudança, né? Quando a gente fala de tecnologia, os parceiros que nós trouxemos foram muito rápidos. Tecnologia low code, se apropriando muito rápido dos processos, entendendo junto com a gente, envolvendo o usuário para criar os processos com a menor fricção possível e até mais disruptivo possível. Por isso que quando a gente foi aperfeiçoando, né, ele estava exatamente a cara de quem usa. E essa rapidez no desenvolvimento low code foi muito interessante, porque a gente conseguia fazer grandes mudanças em apenas 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Um projeto muito rápido. Por outro lado, já tinha levado um barramento de integração da DGB e que me ajudou a conciliar o legado, mais uma vez, problemas estruturantes de integração, etc e tal, né, com o mundo da inovação que a gente precisa fazer. E a integração com o RP,
que é um problema do ERP também, da mesma família do PDV, mas tinha um problema de estruturantes e de integração entre eles mesmos, né? Dentro deles mesmos. Então, a gente começou a administrar por fora para a informação chegar mais correta no ERP. Então, a parceria com esses desenvolvedores, principalmente com as novas tecnologias, muda completamente, é um divisor de águas, né? Velocidade e assertividade na solução. Mindset, quando as pessoas experimentam com apropriação, experimentam com a escuta aberta, vivenciam aquela inovação, elas compram mesmo, né? E o primeiro momento é sempre lá vem a TI com essas soluções, né? Será que vai ser alguma coisa de bom? Né? E nos primeiros minutos foi bem encantador. E a participação ativa deles ajudou a gente virar. Mas isso não é tão fácil, tão rapidamente em todas as estruturas, né? Principalmente empresas de varejo, que são muito aceleradas, tomam muitas decisões por impulso, etc. e tal. Esse amar e odiar são muito intensos. E às vezes a escuta é muito fechada. Então, embora toda a operação falar, não, eu nasci e vivi até hoje sem isso como e tal, que mundo é esse? Eu preciso disso. Alguns falam, não é o momento de mudar, tem que esperar, e se não, e se for, etc e tal. Uma questão de cultura muito forte. O mindset das pessoas, né? E quando a gente fala de varejo, não adianta a gente persistir fazendo as mesmas coisas como eram 5, 10 anos atrás. Fazer por tempo demais. A gente tem que olhar o futuro e o comportamento do cliente. Há 5, 10 anos atrás era outro comportamento quando a gente falava de Uber, iFood. Olha, imagina hoje, né, com tanta tecnologia que a gente tem. Então, o nosso consumidor, ele carece, ele exige e não espera a gente mudar, né? Então, além de resolver problemas históricos de plataforma, problemas estruturantes, a gente também resolve OKRs que estão relacionadas à estratégia de digital, que está relacionada à estratégia de negócio. Nossa, muito bacana, porque cada vez mais o consumidor quer se sentir visto, né? E quando você cria uma estrutura que integra tanto o digital quanto o varejo, ou o físico, né? Realmente traz essa sensação de, essa loja me conhece. Muito bacana. E essas duas plataformas muito rápidas, né? Quando a gente fala de prova de conceito, você ajustar rapidamente, entendendo o negócio, trazendo os insights, e ela se provando tão rápido, assim, uma coisa que realmente surpreendeu. E eu acho que daqui para frente vai ser isso. E aí as empresas precisam também estar preparadas para poder ter essa velocidade, sem tantos medos, né? Mas com a coragem de fazer coisas que são muito simples e trazem grandes resultados. E coloca a tecnologia em outro lugar, né? Que é a tecnologia humanizada. A gente fala humanizada, não só porque dá melhores condições de trabalho aos colaboradores, mas melhor conforto no atendimento. E o que é interessante também nessa solução, várias empresas do varejo foram para uma automação de autoatendimento mais radical, assim, né? Que eu também acho legal chegar numa Decathlon, pegar tudo que eu quero, pôr na cesta e sair, assim como outras do varejo de moda também. Mas no varejo de diferenciação, ainda há clientes que gostam de ser acolhida, aquele mimo, aquela atenção especial, e isso a gente não pode perder. E com essas duas tecnologias, nós tínhamos isso. Porque eu te conheço do avesso, tenho todos os seus dados, faço as recomendações, sei esse histórico de compra, sei que você deixou no carrinho, eu tô ali, olho no olho, te atendendo, de ponta a ponta, até o pagamento. Você pode ir lá na bancada do PDV, você pode fechar aqui comigo. Então, tiro todas as fricções e te conheço efetivamente como um cliente único, sem problema de dados, porque eu não tenho ninguém digitando os dados do meu cliente, é meu cliente digitando seus próprios dados com segurança, né? E entre outras questões que a gente tem aí no mundo do varejo e no mundo da governança de dados. Bacana. E aí, expandindo um pouquinho mais, né? Porque a gente recebeu aí, são mais de 300 cases e a gente foi percebendo enquanto vocês estavam respondendo uma dor em comum, né? A gente viu aqui que 36% das respostas falaram que uma das maiores barreiras foi a integração entre novas tecnologias e legados. E você
falou um pouquinho, assim, tocou um pouquinho nesse assunto em relação a desafios. Como é que foi isso para você, expandindo um pouquinho mais esse tópico? Sim, continua sendo um grande desafio. Mesmo a gente colocando um barramento de integração que facilite, as novas tecnologias a gente consegue avançar bastante. Mas as antigas não. Os legados são muito difíceis de manutenção. Sem documentação, sem histórico, sem um suporte adequado, inclusive do fabricante. E mesmo uma simples atualização de versão vira um caos na empresa. Então, orquestrar isso é muito difícil. Nos 80-20, a gente até consegue acertar 80, mas se errar nos 20, já cria um estresse enorme. Eu falo 80-20, mas é muito menos, né? Falando lá com dados reais, acho que é 90-10 de assertividade, com muita dor, muito suor, muitas lágrimas para fazer a coisa acontecer. Mas algo que sai um pouquinho do rumo, ganha proporções muito grandes, né? Então, continua sendo, inclusive, a capacitação da equipe, né? A predisposição também de ficar corrigindo um produto. Tudo tem um ciclo de vida e não adianta a gente ficar segurando demais os legados se ele já passou do seu tempo ótimo. Agora, se ele tem sofrido atualizações ao longo dos anos e ele ainda tem uma sobrevida, que a gente administre da melhor forma possível para que eu pegue todo esse recurso, toda essa inteligência, todo o dinheiro investido para a evolução de negócio e não para fazer mais do mesmo, né? Então, administrar esse mapa de sistemas, de mapa de tecnologias é fundamental. E outra questão, cloud, né? Ainda tem esses paradigmas, né? On-premise, cloud, blá, blá, blá. Enfim, saber contratar corretamente e fazer também boas condições contratuais, ela é fundamental para você ter uma assertividade financeira, uma estabilidade operacional. Então, não quebrando aquele mito, foi para a cloud, perdeu o controle das contas. Não é mais isso. Para dizer a verdade, no início por falta de conhecimento, porque se você faz gestão direta, e como eu comentei dessas cláusulas, a gente consegue negociar e conviver muito bem de uma forma mais previsível. E se eu crescer, exponenciar essa base, esse ambiente, é porque eu estou crescendo um negócio. Então ele se paga, né? E é essa inteligência, esse equilíbrio, esse sincronismo que a gente tem que fazer. E não só nos mitos. Ouvi dizer se não, né? Mais uma vez a palavra coragem. E a outra palavra é a colaboração. Isso vale para o aspecto operacional, aspecto técnico, financeiro, para tudo. Bom, então, parabéns pela coragem, né? Tenho certeza que essa solução, como a gente já sabe, é uma das 100 mais inovadoras e agora vai trazer muitos outros aspectos bacanas para o seu negócio e para vários outros negócios. E muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço, estou muito feliz de conversar com você, muito feliz pela premiação. E essa solução, eu espero que ela exponencie mesmo, que esteja em todos os varejos, para o bem do consumidor, né? Para a melhoria operacional de todas as vendedoras, de todos os vendedores em loja, né? Uma integração aí 360 de dados, isso vai fazer a gente crescer. E eu tenho conversado com alguns CIOs do varejo e tem muita gente interessada em fazer esse mesmo movimento, né? Ou seja, um equilíbrio entre a total automatização e a tecnologia mais humanizada, né? Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada, Lúcia. E esse foi o Papo com a Lúcia, CIO e conselheira de tecnologia e transformação digital. Você pode acompanhar não só o Papo com a Lúcia, mas com outros premiados da 100 Mais em todas as nossas redes sociais, em todas as nossas plataformas. Continue acompanhando a nossa cobertura, tanto lá quanto no nosso portal itforum.com.br.